Imagina chegar aos 30, 40, 50 anos e saber que fez um monte de escolhas erradas. Olhar para trás e falar, cara, se eu pudesse voltar no tempo com a cabeça que eu tenho agora, mas infelizmente isso não é possível. Isso muitas das vezes causa uma certa angústia, uma certa tristeza, porque geralmente a gente fica olhando para o passado, né? Não tem como voltar lá. São tantas escolhas que a gente vai fazendo e essas escolhas vão tendo resultados no médio, no curto e no longo prazo, né? E às vezes a gente chega a um ponto da vida e fala, caramba, o que eu fiz? O que eu tô fazendo na minha vida? Onde foi que eu errei, né? Mas também a gente também faz escolhas boas. No meu caso, uma das escolhas que eu me orgulho muito de ter feito, uma das poucas escolhas boas foi de não escolher fazer nada de errado, sabe? Tentar ser uma pessoa boa, apesar de ninguém ser perfeito, tentar ser uma pessoa máxima boa que eu puder. Por exemplo, sempre que eu posso, que eu paro em algum lugar, eu posso ajudar alguém, eu ajudo. Como eu trabalho na rua, na correria, e vem algumas pessoas e pede assim, tem como. Eu não gosto de dar dinheiro pra ninguém não, sabe? Eu gosto de que a pessoa estiver vendendo alguma coisa, eu vou lá e compro. De alguma forma, isso me faz bem, traz bem no psicológico. E principalmente que a gente sabe como que o mundo tá hoje em dia, né, cara? Você poder andar de cabeça erguida aí em qualquer lugar, ainda mais eu que trabalho na rua, né? Então, se tem uma coisa boa, é isso, não fazer nada de errado com ninguém, não dar volta em ninguém, porque eu posso entrar em qualquer lugar, posso ir em qualquer lugar. E isso pra mim é muito bom, cara. Mas falando das escolhas erradas, começou na sexta série, cara. Até minha sexta série eu nunca tinha tirado nota vermelha. E eu lembro que eu tinha um professor de ciências que ele sabia que eu gostava de estudar. E ele foi lá e falou comigo, cara, comecei a ver os garotos mais velhos, esse lance de curtir, matar aula, zoar, né? Eu comecei a admirar aquilo, comecei a me envolver com eles e tal, comecei a querer achar aquilo maneiro, as paquerinhas, e largar de mão o estudo que eu era bem focado ali, né? Eu lembro que eu gostava de estudar. Na verdade, quando a gente tem interesse por um assunto, a gente gosta, né? E quando eu era criança, eu gostava de estudar, tirava nota boa, até minha sexta série. E daí, cara, buscar o conhecimento, o autoconhecimento, tem me feito refletir em algumas coisas. Por exemplo, eu entendi que nessa fase de pré-adolescência ali, a adolescência é a fase que a gente mais comete burrice achando que tá certo, né? E aí começou esse meu erro na sexta série, cara. E assim, a realidade é que algumas pessoas que têm uma vida financeira tranquila é porque estudaram bastante, sabe? Conseguiram passar no concurso na época que era para estar estudando, e eu acabei me desviando dos estudos e não abandonei os estudos. Eu repeti o último ano, eu fiz formação de professores no ensino médio, porque eu quis, porque eu queria farra, eu só queria coisas que me dessem prazer no momento, né? Negócio de paquera, matar aula, e eu achava que aquilo era maneiro. Então, com o passar do tempo, quando a gente está refletindo aqui das escolhas erradas do passado, fala, cara, o que eu achava maneiro, hoje eu acho que eu era mau otário. Na verdade, era para me estar estudando, se dedicando, porque a realidade do nosso país, quem tem uma vida tranquila, passou num concurso. E algumas pessoas falam assim, cara, tu fala sempre de ganhar dinheiro e tal, porque eu já vi alguns psicólogos, neurocientistas, né, pessoas que estudam muito mais do que eu, com um aprofundamento, falando, cara, não tem como você te falar de saúde mental sem ter uma saúde financeira. Eu acho que fica claro, muito bem claro aqui, por conta de alguns comentários que a galera fala, cara. A falta de emprego, a falta de perspectiva na vida causa na vida das pessoas, né? Então, uma coisa que impacta muito a nossa vida é a gente tá nesse piloto automático e não refletir. O
que está acontecendo na minha vida. Se você está nesse vídeo, você está querendo acontecer, entender o que aconteceu e refletir sobre isso, sabe? E muitas das vezes a gente vai se colocando numa situação que eu me coloquei já há muito tempo, de aceitar com passividade. Ah, é assim mesmo, todo mundo tem dívida, ah, a vida é difícil de mudar, não tem como mesmo. Mas quem tá falando isso pra você, sabe? Então, quando eu comecei a refletir sobre isso, será que a vida é assim mesmo? Não tem jeito? E incomodado com a minha vida financeira, a vida da minha família, que eu fiquei dividido no que eu ia buscar o conhecimento, o que eu ia estudar. Se era economia, a faculdade de economia, ou psicologia, né? Porque a gente sabe que era um tempo aqui no nosso país que parece que isso mudou e está mudando cada vez mais, que faculdade garantia alguma coisa, além do concurso público, né? Que hoje eu estou chegando num consenso que teve muito comentário no vídeo que eu fiz sobre ter desistido da faculdade, que falou assim, às vezes, e eu acho isso também, às vezes é melhor você fazer um curso técnico, uma especialização, ganhar dinheiro e daí você vai estudando. E é exatamente meio que o caminho que eu estou seguindo. Porque estudar, eu decidi por economia e a economia abriu muito minha cabeça, cara. Eu fui estudar economia para entender sobre dinheiro e aprendi sobre a vida. E dentro da economia também tem psicologia. Tiveram 2 prêmios Nobel ou Nobel de economia. O cara era psicólogo, eu falei sobre isso. Então hoje eu busco conhecimento nessas 2 áreas, sabe? Economia e psicologia. Porque o comportamento humano, né? E porque você entende, uma das coisas que mais impacta a economia é a tecnologia, é a capacidade empresarial dos países, das pessoas. Quanto mais investe em educação, mas não é educação, parece que no modelo que a gente está aqui no nosso país, não, defasada não. É educação em algo que tenha demanda, como a área de tecnologia. Eu estava vendo um podcast falando da importância de se ter um sistema de GPS, né? A gente chama GPS, mas é o nome de uma empresa americana, que é o sistema de localização por satélite. E a gente não tem esse sistema. Até estava falando lá que o Donald Trump estava querendo bloquear esse sistema. Se bloquear esse sistema aqui no nosso país, irmão, esquece. O país vira um caos em pouco tempo. Então esses temas têm aberto minha cabeça de uma forma para entender que, por exemplo, um canal no YouTube, eu não estou simplesmente falando da minha vida, eu estou aprendendo sobre como a tecnologia funciona, como as pessoas funcionam, o que eu posso falar aqui. A ideia que eu quero transmitir, que uma das mensagens, cara, que apesar da dificuldade da vida, apesar de tudo que eu estou passando, quando a nossa mentalidade muda, as coisas mudam. E uma das áreas que a gente deveria estar se preocupando em estudar é a educação financeira, o comportamento humano, para a gente se entender, entender as outras pessoas, eu não ficar me comparando com a vida das outras pessoas, que sendo que... Presta atenção nesse dado aqui, cara. Eu tinha feito uma pesquisa, se não mudou, não deve ter mudado tanto. 90% das pessoas ganham menos de 5 mil reais por mês. Ou seja, 5 mil reais por mês é um salário legal, tá? Só que não dá para você ter carro, casa, ficar viajando, ostentando nas redes sociais. Ou seja, tem alguma coisa errada aí. Então, buscar esses conhecimentos e me entender tem feito muito bem para minha cabeça, tem feito muito bem compartilhar essas ideias aqui, porque a ideia que eu passo, que não importa o trabalho que você tenha, se você muda a tua mentalidade, busca novos conhecimentos, você começa a mudar a sua percepção de vida. Porque tem vídeo aqui eu falando que eu fiz 2 mil reais em uma semana no aplicativo. Eu fiz 730 reais em um dia. Então, da mesma forma que lá no passado eu errei, essas experiências trágicas trouxeram resultados, eu estou mudando agora. Então, uma das coisas que virou a chave é entender a economia, parar de gastar dinheiro da forma que eu gastava, buscando só prazeres do momento. Na minha fase de adolescência, ter virado ali, se eu continuo estudando direitinho, hoje eu estava bem, né? Não que não esteja, que dá para virar o jogo, é o que eu acredito, é essa a mensagem que eu estou passando. Só que se eu continuo estudando da forma que eu estava estudando, eu teria, de repente,
passado em algum concurso, teria feito uma graduação, né? Na época já estaria num emprego bom. Só que o que acontece? Em algum momento ali eu virei, comecei a ver os garotos mais velhos, comecei a ver. Então, se eu virei para uma coisa que não me trouxe resultados positivos, eu posso virar de novo e trazer coisas, fazer coisas que vão me trazer resultados positivos. E é isso que a educação financeira me traz. É isso que eu vejo no livro do Dr. Viktor Frankl, que passou as piores situações que um ser humano poderia passar e ele conseguiu, cara, mudar de vida. E essa é a minha ideia aqui, cara. Apesar de todas as dificuldades, cara, eu consegui fazer algumas viagens. Eu fiz uma viagem, a primeira viagem internacional, quando eu entrei no avião, eu vendo as pessoas falando em outro idioma, eu falei, meu Deus, a ficha tá caindo, eu tô aqui. É verdade. Então, em algum momento, a gente vai fazendo isso, desce ladeira abaixo. Mas daqui a pouco, chega um momento que você fala, cara, daqui eu não passo. Aí começa a estabilizar, você começa a mudar as atitudes e vai fazendo isso aqui. Talvez possa demorar um pouco para uns, você tem um tempo para você se capacitar, para você se aperfeiçoar. Vai ter pessoas que estão em momentos diferentes, por exemplo, no inglês, que eu tenho vídeo falando inglês também, tentando falar. Tem pessoas que vão ter muito mais facilidade, tem pessoas que vão ter mais dificuldade. Umas podem aprender em 1, 2 anos, outras vão aprender em 5, mas se a gente não desiste, a gente vai aprender. Porque eu, como motoboy, que é um dos meus segredos, fone de ouvido. Eu estou sempre ouvindo um conteúdo que eu acho que agrega na minha vida, uma aula de inglês. Eu estou relaxando no inglês, mas eu tenho que voltar para o inglês. E eu estudo por conta. Na minha empresa, se eu falar inglês, não vai mudar nada no meu salário, mas é pela minha incomodação na minha vida. Entendeu? Nos aplicativos, quando eu estou nas áreas que o pessoal tem mais dinheiro, eu pego o passageiro que fala com sotaque, aí eu vou lá, tento falar e tem fluído algumas coisas, sabe? Então, assim, são pequenos passos que eu tô vendo, que tá me trazendo resultados e confiança. Esse próprio canal aqui, cara, já somos mais de 1.200 inscritos, pra mim é muita coisa. Aí se eu for me comparar com um cara que tem 1 milhão, cara, só que as pessoas têm realidades diferentes. Então, somos 1.200 inscritos, cara, pra mim é muita coisa, são mais de 1.000 pessoas, tem noção? É coisa pra caramba, mano. E assim, eu tenho ficado cada vez mais feliz, apesar das dificuldades que eu enfrento quando eu falo, hoje estou me preparando para fazer o cruzeiro, como eu falei, só que, cara, eu tenho minha família, não adianta eu estar bem e ver outras pessoas que eu amo que não tá tão bem. E ontem, esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira, ontem foi domingo, eu fui lá minha avó tá na minha mãe, né, com a minha irmã lá, aí, pô, olha que coisa legal, é um valor razoável, né, minha avó tá precisando fazer fisioterapia, ela falou, o dinheiro só vai cair dia 28, fui lá, saquei o dinheiro, porque minha avó não sabe ler nem escrever direito, não tem negócio de Pix, aí eu fui lá, saquei o dinheiro, dei o dinheiro na mão dela, eu falei, ei vó, pra senhora fazer o curso, mas tem mais aqui, filho, quando eu receber eu vou te dar, eu falei, não vó, não tô precisando desse dinheiro não, se a senhora me der, eu falei brincando, eu vou gastar esse dinheiro tudo com mulher, né, na farra, a minha avó sabe que eu sou casado, né, eu falei rindo e brincando, aí ela olhou pra mim e falou, eu sei que você não vai fazer isso, você é um garoto bom, mas essa é a imagem que eu tô passando agora, porque antes eu vivia na farra, eu vivia curtindo, noitada, então eu tive os resultados dessa escolha. Quando eu olho para trás, eu penso em mudar, mas não tem como mudar lá atrás, tem como mudar daqui para frente. O Rafael do passado ficou, as suas escolhas erradas, o seu eu do passado tem que ficar para chegar a uma nova realidade, independente da situação que você esteja vivendo hoje. Eu não estou vivendo a melhor situação, também estou vivendo a pior. Só que eu estou vendo um caminho e está fluindo. Eu não preciso ver o caminho todo. Eu só precisava ver uma solução. Talvez você só precise de uma ideia, uma solução e seguir ali. E ir agradecendo pelos pequenos resultados e buscar mais resultados e não parar. Essa é a mensagem do vídeo. Espero ver vocês no próximo vídeo. E agora eu vou lembrar de deixar mais 2 indicações para os próximos vídeos aí. Espero ver vocês lá. Tchau, tchau.